Fala galera, boa tarde. Vamos lá para mais uma aulinha da gente. Na última aula, a gente discutiu sobre alguns conceitos iniciais do movimento circular no geral como um todo. Agora a gente vai ver o movimento circular uniforme. Relacionando lá com o movimento retilíneo uniforme, qual era a principal característica do movimento retilíneo uniforme? Era o fato do movimento possuir uma velocidade constante. Aqui a gente vai ver que é um pouquinho diferente, tá? Então vamos lá para as principais características de um movimento circular uniforme. A principal característica para caracterizar um movimento circular é que a trajetória ela precisa ser uma circunferência ou o arco de uma circunferência, tá? Então a trajetória é uma circunferência ou um arco de circunferência. Ok? Outra característica do movimento circular uniforme é o fato de que ele possui um módulo da velocidade constante. Então, não mais o módulo da velocidade linear constante. Então, a gente tem o módulo da velocidade constante, tá? Então, não mais a gente tem um vetor velocidade constante, a gente tem um módulo dessa velocidade constante. Já a gente discute um pouquinho sobre a questão do módulo dessa velocidade ser constante, tá? Então, a gente tem alguns exemplos do movimento que caracterizam o movimento uniforme. A gente tem o ponteiro de um relógio, por exemplo. Então, os relógios, eles funcionam com velocidade constante, ou seja, eles executam um movimento circular uniforme. O movimento da Terra, tá? Então, por aproximação, o movimento da Terra em torno do Sol é um movimento circular uniforme, tá? Então, possui um módulo da velocidade constante. Então, aqui, como principal característica no movimento circular, a gente define o seguinte, de que o movimento circular é um movimento que possui módulo de velocidade constante, trajetória é uma circunferência ou um arco de uma circunferência, e que o módulo da velocidade linear e a velocidade angular são constantes. Então, a principal característica é o fato de o módulo das velocidades linear e angular são constantes, tá? Então, o módulo das velocidades linear e angular são constantes. Ambos, o módulo dessa velocidade vai ser constante. O que vai acontecer? No movimento retilíneo uniforme, ele não possui uma aceleração nem tangencial e nem centrípeta. A gente vai discutir daqui a pouco o que são aceleração tangencial e aceleração centrípeta. No caso da aceleração tangencial é o tipo de aceleração em que ele muda o módulo do vetor velocidade. E a aceleração centrípeta, ela muda apenas a direção do vetor velocidade. Então, esse movimento circular uniforme, ele vai possuir uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta, tá? Então, que ele vai mudar a direção do vetor velocidade. A gente discutiu na aula passada que o vetor velocidade linear, ele vai ser tangente à trajetória. Então, se a gente tiver uma trajetória circular desta maneira, tá? E aqui a gente tiver o módulo de um vetor velocidade, aqui outro vetor, tá? Então, outro vetor velocidade. Então, se a gente vier para cá, a gente tem outro vetor velocidade, tá? A gente pode chamar esse de V1, esse de V2 e esse de V3, tá? Olha só, o que vai acontecer? Em módulo
V1 vai ser igual a V2, que vai ser igual a V3, em módulo. Só que se você for olhar para esses vetores, eles possuem direções diferentes. Eles possuem tamanhos iguais, comprimentos iguais, só que, ou seja, módulos iguais, só que eles possuem direções diferentes. Então, isso caracteriza um movimento circular uniforme. É um movimento em que possui o módulo das velocidades iguais em qualquer ponto que você for analisar o movimento, porém, ele possui o sentido, a direção, desculpa, do vetor velocidade vai ser diferente em cada ponto que você analisar, devido a essa velocidade linear ela ser tangente, tá? Então, outra coisa que a gente tem que discutir no movimento uniforme, no movimento circular uniforme, desculpa, é o que a gente discutiu na nossa videoaula passada, período e frequência, tá? Então, o que é período e frequência? A gente viu que o período é o tempo necessário para que um corpo ele efetue uma volta completa, tá? Então, para sair desse ponto e vir até e retornar até esse ponto novamente, ele vai gastar um certo tempo. Então, esse tempo a gente chama de período, tá? Já o conceito de frequência é o número de voltas efetuadas por uma partícula a cada unidade de tempo, tá? Então, a gente tem, se ele passou por aqui uma vez, duas vezes, três vezes, então a gente tem uma certa quantidade de voltas que ele realizou sobre um certo tempo, tá? Então, um exemplo de período que a gente pode dar aqui, a gente tem o período de revolução da Terra, tá? Então, a gente tem período de revolução da Terra. Quanto tempo que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol? Geralmente, 1 ano, né? Então, a gente tem um período de 1 ano. Outro exemplo de período, o período que o ponteiro dos segundos demora para dar uma volta completa. Então, a gente tem ponteiro dos segundos, como exemplo. Demora aproximadamente 1 minuto, né? Para dar uma volta completa. Já se a gente for dar um exemplo de frequência, a frequência com que algum evento acontece. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente pega uma pedra e coloca ela para dar várias voltas em movimento circular, e ela dá 50 voltas, por exemplo, em 10 segundos. Então, qual a frequência com que essa pedra ela deu aquela quantidade de voltas? Então, se a gente for analisar, a gente vai ver que ela vai dar 5 voltas por segundo, tá? Então, se a gente levar a unidade de medida, seria 5 voltas por segundo. Volta por segundo define uma unidade de medida para a frequência que a gente chama de Hertz, tá? Então, a unidade de medida para a frequência é Hertz, tá? O tempo seria a quantidade de voltas que um corpo dá num determinado espaço, num determinado tempo. Sim, aí a gente pode aqui definir a nossa velocidade, angular, tá? Imagine que a gente tenha... qual é o conceito que a gente tem de velocidade? É o quanto que ela se desloca num dado espaço, num dado tempo, tá? Então, aí a gente tem o seguinte, o quanto que esse ângulo varia, a gente viu na aula passada, sobre um dado espaço sobre o tempo, tá? Então, a gente tem uma velocidade angular, ela é definida pela variação angular sobre a variação de tempo. Colocando isso em termos de frequência e em termos de período, tá? Então, imagine que qual é o tempo que um objeto ou uma partícula demora para dar
qual é o deslocamento angular que ele demora para dar uma volta completa? Em radianos. A gente viu que a unidade de velocidade angular ela é dada em radianos por segundo. Então, em radianos, quanto em radiano que a gente demora para dar uma volta completa? Então, a gente sabe que uma volta completa vale 2π radianos, né? Então, a gente tem 2π é o deslocamento para dar uma volta sobre um certo período. Então, em função do período, a gente tem uma velocidade angular que é a seguinte, tá? Velocidade angular é 2π sobre o período, colocando isso em função do período. Em função da frequência, que é a frequência com que a gente dá uma volta. Então, a gente sabe que a frequência ela é o inverso do período. Então, aqui a gente teria, em função da frequência, uma velocidade angular de 2π vezes f. Essa seria a velocidade angular em função da frequência. Aí, a gente tem também como definir a velocidade linear, tá? Então, a gente tem a nossa velocidade linear. A nossa velocidade linear, a gente sabe o seguinte, para percorrer um comprimento inteiro de uma circunferência, qual o comprimento de uma circunferência? É 2π vezes o raio. Então, a nossa velocidade linear vai ser o deslocamento, ou seja, o comprimento que ele percorreu, que é 2π vezes o raio, sobre o período que ele percorreu, tá? Então, a gente tem uma velocidade linear, 2π vezes o raio, vezes o tempo que ele percorreu. Colocamos isso também em função da nossa frequência. Então, colocando isso em função da frequência, a gente tem também que a frequência é o inverso do período. Então, a gente tem 2π vezes o raio vezes a frequência. É a nossa velocidade linear. Tá? Então, aí sabendo o seguinte, sabendo desses conceitos de velocidade linear e velocidade angular, a gente pode fazer uma relação entre as duas, que é a seguinte, a gente sabe que a velocidade linear em função do período é dada por 2π sobre o período e que a velocidade linear é 2π vezes o raio sobre o período, tá? Então, passando esse R para cá, dividindo, a gente tem a velocidade linear sobre o raio é 2π sobre o período, que é a mesma coisa da velocidade angular. Então, a gente tem que a velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio. Então, a gente tem uma velocidade linear, é a velocidade angular vezes o raio. Então, para cá, a gente tem uma relação entre a velocidade linear e a nossa velocidade angular. Ok, antes da gente discutir sobre a aceleração vetorial e a aceleração centrípeta, a gente vai fazer uma revisãozinha sobre tudo que a gente viu. Então, movimento circular uniforme. Principais características, a trajetória é uma circunferência, o módulo da velocidade é constante, a gente tem como exemplo os relógios, o movimento da Terra, tá? Que funcionam como movimento, que executam um movimento circular uniforme. E eu mostrei para vocês aqui que o módulo da velocidade ele vai ser igual, só que a direção do vetor velocidade linear vai ser diferente. Isso vai nos dar aqui o movimento circular uniforme, ele vai possuir uma aceleração centrípeta, tá? Não vai possuir uma aceleração tangencial, mas vai possuir uma aceleração centrípeta. O que seria essa aceleração centrípeta? A gente vai discutir na próxima aula, mas já adiantando que ela é a aceleração que muda a direção do vetor velocidade. Aí a gente discutiu sobre período e frequência, eu dei o exemplo de alguns períodos, tá? Então, eu dei o período de revolução da Terra, que é de 1 ano, o período do ponteiro dos segundos, que é de 1 minuto, e a gente viu a velocidade angular em função
do período e da frequência, a velocidade linear em função do período e da frequência, e a gente achou uma relação para as nossas velocidades, para a nossa velocidade linear e angular, tá? Então vamos lá, na parte 2 a gente vai discutir sobre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial.